Saudações! É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos. Lembrem-se, ajudem o canal, né? Já antecipando. Cliquem no positivo. Gente, clica no positivo, não custa nada. Um vídeo aí, 300 visualizações e 6 positivos, né? Não custa nada, não dói. Cliquem no sininho negro para receberem a mensagem de quando posto vídeo, né? Inscrevam-se no canal. Vamos crescer juntos. É muito importante. Compartilhem para que muitos possam ter acesso a esses assuntos de libertação. Que o que procuro fazer aqui é isso, né? Que vocês deixem de ser levados para lá e para cá como peteca, como bolinha de ping-pong. Nós não somos isso, não somos joguetes. Ok? Dando um alôzinho também para vocês. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre um assunto de seu interesse, deixe o tema ou a pergunta escritos nos comentários, e após uma análise e seleção dos mesmos, eu farei no devido tempo o vídeo, ok? O vídeo, é claro, em relação ao seu pedido. Caso eu julgue procedente o assunto para o canal. Pense bem antes de escrever, certo? Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que muitos conhecem, outros não, né? E alguns que tiveram não gostam de falar a respeito, porque os idiotas, já falando claro, dizem que eles são loucos, que estão tendo alucinação. Né? Essa experiência de quase morte intriga o ser humano desde os tempos imemoriais e é objeto de pesquisa do psiquiatra, psicólogo e parapsicólogo e filósofo norte-americano Raymond Moody Jr. Há mais de 4 décadas. Viu como a gente fica fora dos assuntos? A EQM existe há mais de 4 décadas, sabido pela ciência. Ok? Na verdade, as EQMs já existem há milhares de anos. O Dr. Raymond Moody Jr. Fala sobre a experiência de quase-morte, que é uma forma, na opinião dele, de consciência transcendental, ou um estado alternativo de consciência que acomete o indivíduo quando se encontra em um estado fisiológico extremo. O coração pode parar, a respiração também, mas mesmo assim, do ponto de vista desse indivíduo, ele entra num estado muito profundo de consciência transcendental. Agora, a minha humilde opinião, né, com discernimento, analisei a ocorrência da EQM e deduzi o seguinte: como sempre, muito polêmica, começa que o nome já está errado. Né? Por quê? Vamos ver. Em 1846, a Academia de Ciências de Paris aceitou que a morte significa ausência de respiração, de circulação sanguínea e de batimentos cardíacos. Considera-se improvável que qualquer pessoa possa voltar à vida, na opinião deles, após 10 minutos sem oxigenação cerebral, sem que haja danos ao cérebro e suas funções neurológicas. Portanto,
Nessa condição, a pessoa já desencarnou, não podendo se dizer que seja quase morte. Entendeu? Eles inventam umas coisas sem lógica. Tem lógica para eles, para mim não tem lógica. Se você já morreu, desencarnou, não é quase morte. Ou eu estou errado? Não houve quase morte. Quase morte, na minha opinião, seria morrer e voltar rapidamente, ou chamado de morte súbita. É um apagão, vai e volta. Aí eu concordo. Se o acontecimento está dentro do espaço de tempo predito pela medicina, não ocorreu a quase morte. Além do fato de que, muitos relatos, as pessoas ficam mais tempo desencarnados e depois retornam. Portanto, repito, não houve o que chamam de quase morte. Houve sim a morte verdadeiramente. Depois, por muitos fatores que quase tudo desconhecemos, a consciência, ou a alma, ou o espírito, ou seja lá qual nome dão, né, retorna ao corpo físico, mostrando que ocorreu sim um desencarne e um renascimento, que considero ser o mais correto possível, pois sua maioria, os que tiveram essa experiência, em 95% dos casos no mundo todo, os humanos voltam melhores que antes, no que diz respeito ao plano espiritual e à psicossomática, sendo que muitos deles eram céticos ou ateus antes do desencarne, mudando seu padrão de vibração no retorno, assim como suas atitudes. A neurociência não admite que essa experiência possa estar ligada ao que chamamos de plano espiritual, mas que possa ser, conforme os relatos, apenas ilusões ou visões geradas por uma droga alucinógena que é fabricada pelo organismo, ok? Como um parapsicólogo e terapeuta holístico, tenho condições para fazer essa análise e procurar levar esclarecimentos o mais profundo e consciente possível para o vosso conhecimento. Um dos fatores que a neurociência diz é de que pessoas acima de 50 anos passam a produzir menos zinco. E devido a essa falta, o organismo começa a produzir uma substância dita como alucinógena, mas que não condiz com a realidade. Que, no entanto, as EQMs com humanos, até mesmo de 80 anos, provam o contrário, pois a droga só é produzida enquanto o ser está acordado. Está lúcido. E que na EQM está desacordado ou morto de fato. Portanto, a presença de alucinógeno é contradita, pois, como diz o termo EQM, as visões ocorrem pós-morte. Eu uso morte porque todo mundo fala morte, né? O correto é desencarnar. Você sai da carne. A morte não existe. Ela só existe para o corpo físico, ok? Vamos tomar um cafezinho para variar? Esse está fresquinho, saiu agora do forno. Muito bom, né? As pessoas deixam o corpo físico, passam por um túnel e entram em uma dimensão sobre a qual todas, não importa quão articuladas e educadas sejam, dizem que simplesmente não existem palavras para descrever a sensação do que se sucede nessa visão, pois isso está além do que pode ser expresso na linguagem do homem, né? Linguagem verbal. Então,
em uma dimensão que é muito mais real que a física, na qual estamos agora. Percebem uma luz que traz muito conforto, alegria e amor. E encontram parentes ou amigos que morreram ou desencarnaram e que parecem estar lá para recebê-las, né? Saudá-las e ajudá-las durante essa transição. Ao retornarem, contam que, em um instante, veem tudo o que fizeram em um tipo de holograma e recapitulam cada ato de suas vidas, não do ponto de vista que tinham quando aquela ação ocorreu. Em vez disso, elas se identificam empaticamente com quem interagiram naquele momento. Assim, caso se vejam realizando algo maldoso a alguém, sentem tristeza. Quando é algo gentil, vivenciam os bons sentimentos do que fizeram. Então, voltam dizendo que não tem mais medo da morte, ou seja, medo do desencarne, porque a consciência despertou. A experiência que tiveram as convenceu de que o que chamamos de morte é uma transição para outra realidade e que o importante nesta vida é aprender a amar. Em todos os lugares ouvimos o mesmo tipo de história. Todos os lugares do planeta, nos países, é como se a alma e o espírito estivessem anestesiados e prontos para receber a iluminação do momento. É comum que muitas pessoas que tiveram uma EQM nos contem, quando retornam, que a relação delas com a religião se tornou menos restrita a uma denominação doutrinária específica, ou seja, ficaram, apesar de estarem ainda participando de uma religião, mas não tem mais religião, não como a nossa aqui da Terra. Em outras palavras, elas nos dizem que a experiência lhes ensinou que todas as grandes religiões têm uma abordagem interessante sobre o assunto, mas nada esclarecido. De forma geral, essas pessoas declaram que se aproximam de descrições mais holísticas. Entenderam? Voltam dessa experiência e afirmam, sim, existe uma dimensão espiritual. Não importa exatamente qual a ideologia religiosa elas tenham. Pessoas de todo o mundo relatam que frequentemente a retrospectiva de sua vida ocorre na companhia de um ser de luz, dotado de total compaixão e amor, que as ajuda durante esse processo. Como eu disse, muitas vezes são parentes, mas a maioria é esse ser, né? Chama a atenção delas para determinados aspectos e auxilia a entendê-los. Cristãos, infelizmente, tendem a enunciar que é o Cristo, que é Jesus. Judeus afirmam que é um Deus ou um anjo. Aí sempre deixa dúvidas, né? Às vezes as pessoas definem esse ser de acordo com o seu contexto cultural, mas a descrição dele parece similar em todo o planeta. Talvez não seja correto falar em duração de uma EQM, o tempo, né? Porque as pessoas revelam que assim que entram nessa condição, nesse estado, o tempo deixa de existir, o tempo desaparece. Uma mulher afirmou, Raymond, você pode dizer que minha experiência durou 1 segundo ou 10.000 anos. Não faz a menor diferença. Portanto, o tempo não é um fator, exceto quando as pessoas narram a experiência, caso em que elas precisam de uma referência temporal, porque a linguagem sequencial não permite. Agora, uma coisa podemos assegurar: quanto mais durar a parada cardíaca de uma pessoa, mais envolvente e complexa se tornará aparentemente a EQM. Por exemplo, alguém que teve uma parada cardíaca momentânea conseguirá contar apenas 1, 2 ou 3 detalhes, como saí do meu corpo e comecei a passar por um túnel, enquanto
Os que tiveram uma parada cardíaca, mas demorada, poderão revelar 5, 6 ou 7 pontos incomuns. Os que sofrem paradas cardíacas incrivelmente longas nos relatarão normalmente histórias mais complexas. Então, aqui cabe, né? Como a ciência determina que o ser está morto após 10 minutos de parada total, há pessoas que ficaram 40 minutos no astral e voltaram. E aí? Como é que fica? Né? Então, podemos dizer que a duração da EQM é possível de ser medida mais pelo aspecto da complexidade do que pelo tempo. Até este momento, a noção de que existe vida após a morte não é cientificamente válida ou inválida, mas isso não quer dizer que não seja relevante. A questão de como verificar uma experiência transcendental ainda é muito vaga, diz o doutor. Você quer saber se eu vejo maneiras de fazer isso no futuro? Diz ele, sim, vejo. Acho que teremos de expandir nossa lógica. Talvez a objeção mais séria levantada contra a tese da vida após a morte seja de que essa tese é ininteligível. Acredito muito que podemos trabalhar nela daqui em diante, pois o fato de algo ser ininteligível não é mais obstáculo para a investigação racional. É preciso um novo sistema de lógica que nos permita refletir acerca de coisas que até agora não fazem sentido. Por isso que eu falo, o homem precisa abrir a cabeça, expandir a consciência, tirar a mente, tudo que ensinaram para você, para poder acessar novos conhecimentos, novos entendimentos. Nessas condições, encontraremos aspectos de nossa mente que não sabíamos que tínhamos, que na verdade não é a mente, é consciência ou cérebro, ok? A mente, o cérebro ou a consciência tem capacidade plena para computar coisas ininteligíveis ou pensar sobre elas de forma racional, coerente e lógica. Pessoas que vivenciaram uma EQM afirmam sempre que não têm mais medo da morte, já foi dito. Para aqueles que estão com saudades de seus entes queridos que morreram, elas dizem que nós os veremos novamente. Aí é duvidoso, um ponto duvidoso, porque nem todos nós veremos, que alguns estão em lugares, infelizmente, negros, né? Escuros. Essas experiências confortam quem está passando pelo luto. Eu já vi isso repetidas vezes desde a primeira vez que comecei a falar sobre o assunto em público, diz ele, em 1970. O episódio que chamamos de vida é somente uma pequena parte de algo bem maior. No instante da morte, nossa consciência é, de alguma maneira, transmitida para um estado de realidade maior e mais inclusivo. O objetivo disso parece ser, de algum modo, algo que achamos muito difícil de conceituar no estado em que nos encontramos agora. Algo que faz parte de um progresso. Ouço pessoas dizerem que o desenvolvimento da nossa alma e de nossa vida continua em outra dimensão na realidade após o evento que chamamos de morte. A visão de Atron Azael é a seguinte. Primeiro, vou relacionar todas as descrições das EQMs, comuns a todos que as tiveram, começando pela visão de um túnel ou caminho com variações, às vezes com redemoinhos, pairam sobre nuvens, alguns em um jardim, outros em um local com gramas, às vezes uma árvore, ou então vão parar no nada, apenas em um lugar cheio de luz branca, alguns com sol. Sempre um ser os recepciona, não sabem quem é. Alguns, devido à fé, como foi dito, que seguem, dizem ser Jesus, outros o Cristo, daí para frente. Não correspondendo,
a realidade do ser que se apresenta. Por vezes, acho que seriam mais corretos se eles ficassem calados e não dessem opinião quanto à visão daquele ser, porque eles nem conseguem ver a face daquele ser. Por vezes, são mais de um. Outras vezes, um ou mais parentes. Todos dizem que sentem o lugar já ser conhecido, mas não lembram do porquê. Alguns têm a opção de retorno e outros não. São obrigados a retornar, percebem que existe uma hierarquia imperceptível, a visão do tamanho do lugar. Alguns veem o filme da própria vida, sentem-se leves e livres como que pairando no ar. Enxergam sem olhos, os olhos carnais. Percebem a visão sem mover os olhos. Não existe o olho. Em 360 graus. Ou seja, eu estou aqui olhando para a câmera, mas eu estou vendo tudo. Perceberam? Seus corpos são sutis, quase imperceptíveis. Ouvem, mas não existe a fala bucal, somente telepatia. Raramente sentem cheiro. A luz solar é visível, mas não a origem da luz. Existem os seres da nossa mesma estatura, como alguns aparecem e são muito altos, dificilmente percebem o corpo ou o rosto desses seres, somente seus contornos. Perde-se a noção de tempo. Não existe o tempo como o nosso na Terra. Por vezes viajam pelo cosmo, vendo outros planetas. Sempre voltam com o sentimento de que foram recebidos com muito amor, praticamente indescritível. Voltam sem receio algum do desencarne. Tornam-se espiritualmente mais ativos. Alguns olham o corpo carnal quando o deixam. Outros notam, além do corpo físico, um segundo corpo, além de si mesmo. Portanto, fazendo 3 corpos. Muitos notam que o corpo é apenas uma vestimenta e o vestem como uma roupa verdadeiramente, tendo até de se ajeitar dentro dela quando retornam. Pois quando entraram, como eles dizem, meio desencaixados, descrevem de modo geral, ficam sem noção do que é a realidade ou de que é uma possível ficção. Assistem e ouvem o que estão fazendo e falando com os corpos físicos dentro de um centro cirúrgico. Essas descrições, salve a falta de mais algumas, são em 95% dos casos. Mas é bom deixar claro que 5% são outros tipos de visões que muitos não gostam de falar. Levam as consciências, ao contrário, por um túnel escuro, um redemoinho escuro, até chegarem em lugares horripilantes, que podem ser o que chamam de umbral. Também visões de espectros negros, de olhos avermelhados, alguns seres parecendo-se com morcegos, e humanos deformados em sofrimentos, com gemidos e lamúrias. Esse é o motivo de que muita gente, presta atenção, tem medo de morrer, porque a alma, não ele, mente. A alma sabe para onde ele vai, e o local não é muito satisfatório. Uma visão com a qual essa consciência retornam com muito medo do desencarne, crendo que poderão ir para este lugar quando de fato vierem a desencarnar, realmente mudando suas atitudes no sentido de corrigirem o que eles mesmos perceberam que estão fazendo de errado. Pelo menos isso tem de bom a EQM, Observando-se que passam a correções de suas atitudes enquanto encarnados. Minha análise entra no âmbito das filosofias. Primeiro, ninguém pode provar ainda
que as ditas experiências pós-morte do corpo físico possam ser verdadeiras e que as visões refletem uma continuidade da vida em espírito ou outro plano dimensional. Segundo, não podem provar porque também existe a possibilidade de que nosso cérebro tenha sido programado para que tivéssemos essas visões caso o desencarne ocorresse ou acontecesse fora do previsto. Como também ensinam e deixam dúvidas. Portanto, as EQMs podem ser uma realidade verdadeira de nossa existência mesmo após o desencarne, ou então apenas temos projeções holográficas permitindo que haja uma correção da vida dos humanos que tiveram essa experiência. Estão percebendo? Terceiro, uma outra contradição refere-se aos ensinamentos espíritas e visões holísticas. Referem-se aos textos e ensinamentos, como que a humanidade esteja com baixas frequências. De acordo com esses ensinamentos, o ser humano está atuando em baixa frequência, ou energias negativas. E que esses, nesses novos tempos, serão retirados do planeta. De acordo com essas leituras, o humano desencarnado nessas baixas energias deveria ir para lugares umbralísticos. No entanto, o que vemos nas EQMs é que nas descrições a maioria vai para a luz. Será que não é apenas um reflexo do desejo de cada um? Percebem? Contradizendo então esses ensinamentos. Então ninguém vai ser retirado do planeta. Me engana que eu gosto. Principalmente no que dizem em relação a muitos seres encarnados que serão relocados para outros planetas, de acordo com sua vibração presente. Portanto, sabemos que elas existem, mas ainda nem ciência, nem psicologia, nem filosofia ou qualquer religião podem provar que são verdadeiras. Da mesma forma como não podem provar os contatos mediúnicos com seres extraterrestres ou espíritos que comumente se costuma dizer. Bem, meus caros, creio que tenha deixado bem claro, o mais possível, mais uma vez, sobre mais esse tema, considerado, a meu ver, polêmico, de que fiquem atentos, não se deixem simplesmente envolver pelo que falam e pelo que veem, pois tanto a mente quanto os olhos e os ouvidos te enganam. E enganam devido às mentiras que sempre vemos, a que todos são submetidos, é o que mais vemos. Outra coisa, parem com devaneios, Eu fico vendo, principalmente no Facebook, até pessoas que já têm um início de acordamento e ficam naquela... Cala a boca, para com isso. Principalmente mulher, Adora essas fantasias, novela. Bom, outra coisa que percebi nos estudos é de que agora também está virando modismo. Um monte de gente famosa, estão aparecendo agora, por que não apareceram antes? Dizendo que tiveram uma EQM. Eu já tive umas 30, que não é EQM. Eu estou meditando e tenho visões iguais às da EQM. Entendeu? Desculpem, é a mesma palhaçada de sempre. Há um fato interessante que eu não mencionei ainda, é de que pessoas cegas, não enxergam com o olho físico, também têm EQM.
e veem da mesma forma que quem tem os olhos abertos. E aí, como é que fica? Ciência, cadê a ciência? Bom, fraternamente, mais uma vez, despeço-me de vocês, agradecendo a presença de todos e desejando muita paz e muita luz no caminho. Que o Criador se manifeste em vossa jornada. Assim seja. Até já.